Olá, glória a Deus, porque você está aqui mais esse dia e juntos nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o Senhor nos traz uma palavra para fortalecer a nossa fé. Eu não vou ler porque é muito longo, mas abra aí na sua casa a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 12, e leia ele inteirinho, é pequeno, leia para você entender melhor a situação. Por que fortalecer a nossa fé? Porque nessa passagem fala quando Pedro foi preso, o rei mandou prender Pedro. E no dia seguinte, Pedro seria levado ao povo, para o povo decidir o que ia fazer com Pedro. E esse povo não era amigo de Pedro. Então veja, Pedro estava passando por uma dificuldade, estava enfrentando um problema, ele estava acorrentado, ele tinha duas correntes. Ao seu lado tinham dois guardas, mais à frente mais guardas, e mais à frente mais guardas. Ele estava numa prisão. Ele estava muito bem preso, muito bem guardado, porque o rei tinha mandado prendê-lo. Mas o povo do lado de fora, lá nas suas casas, os irmãos, os amigos, os conhecidos de Pedro estavam clamando ao Senhor. Estavam de joelhos dobrados falando com Deus, intercedendo pela vida, pela libertação de Pedro. E adivinhem o que aconteceu? O anjo do Senhor entrou naquela prisão como uma luz bem forte e despertou Pedro e libertou Pedro. Não teve nenhuma sentinela que ficasse impedindo a libertação de Pedro. Não teve nenhuma corrente que ficasse prendendo, impedindo a libertação de Pedro. Não teve nenhum cadeado, nenhuma fechadura, nenhuma arma, nada que impedisse a libertação de Pedro. Por quê? Porque quem libertou Pedro foi o anjo do Senhor. Quem foi libertar Pedro foi o anjo mandado por Deus. Enquanto isso, o povo clamava, o povo orava, o povo pedia, o povo intercedia. Mas veja, vamos observar atentamente uma parte que fala que Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado. Pedro esqueceu do problema dele? Não, ele não esqueceu o problema dele. Ele estava com um problema bem grande, porque no dia seguinte provavelmente ele seria morto, né? E já era noite. Então Pedro estava com um problema muito grande, mas Pedro não deixou que o problema dominasse o seu ser. Pedro não deixou que o problema dominasse a sua mente, nem os seus olhos, nem o seu coração. Não teve ansiedade que impedisse Pedro de confiar que Deus libertaria. Não teve medo que impedisse Pedro de confiar que Deus o libertaria. Não teve desespero nenhum que impedisse Pedro de confiar que Deus o libertaria, porque ele tinha uma fé dentro dele. Ele tinha certeza que Deus ia libertar. Com os olhos carnais seria impossível, gente. Ele estava acorrentado, ele estava preso, tinha soldados ao seu lado. Mesmo que Deus falasse para ele: eu vou te libertar. Talvez, né? Se Deus fale pra gente assim: eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou te dar o que você quer, eu vou realizar o seu sonho, eu vou preparar as suas bênçãos. Talvez olhando as circunstâncias você fale: meu Deus, mas tem tanta corrente prendendo isso. Meu Deus, mas tem tantos soldados aqui impedindo que isso aconteça, Pai. É meio impossível o Senhor fazer, porque nós somos falhos. Nós somos falhos, nós enxergamos somente o que está material aqui ao nosso lado. Mas ei, Deus é o Deus do impossível. Assim como ele fez o impossível na vida de Pedro, Pedro estava lá preso, muito bem guardado. O anjo do Senhor foi até lá, libertou Pedro. Sem que ninguém visse, sem que ninguém impedisse. Ele também pode mandar o anjo dele para preparar na sua vida tudo aquilo que você tem esperado há muito tempo, tudo aquilo que você tem pedido há muito tempo. O que você não pode fazer é desanimar, você não pode perder a sua fé, você não pode tirar os teus olhos do Senhor. Se for preciso, peça ajuda para os teus irmãos, para os teus amigos, para clamarem a Deus por ti, porque nós não podemos fazer nada com as nossas mãos, mas o Senhor pode fazer tudo, e eu tenho certeza que Ele quer fazer na sua vida. Clame ao Senhor, mas não se desespere, não fique olhando as circunstâncias. Faça como Pedro. Pedro estava dormindo. Pedro estava adormecido do lado de dois guardas, preso diante de um grandioso problema, dormindo, descansando, porque ele tinha certeza
da libertação que Deus daria na vida dele. Ele tinha certeza da provisão de Deus na vida dele. Ele tinha certeza do tamanho do Deus que ele servia. E é assim que tem que ser nas nossas vidas. Temos dificuldades? Sim. Temos problemas? Sim. Muitas vezes nós precisamos pedir ajuda, intercessão dos nossos irmãos. Mas não podemos esquecer que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Ele é maior do que os teus problemas. Ele é maior do que as suas dificuldades. Ele é maior do que as circunstâncias que estão tentando te mostrar o contrário do que você quer. Estão tentando te mostrar o contrário do que Deus tem falado que vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, creia. Creia. Busque a Ele cada dia mais. Fale com o Senhor cada dia mais. E descanse. Não deixe as emoções te dominarem, não deixe as emoções te desanimarem, não deixe com que a ansiedade cresça sobre você, não permita que isso aconteça. Descanse no Senhor, enfrente o seu problema de joelhos dobrados, enfrente o seu problema clamando ao Senhor, e o anjo do Senhor vai te libertar, o anjo do Senhor vai te abençoar. E depois é interessante falar que o rei que mandou prender Pedro foi morto. Foi morto por um anjo do Senhor. Então veja, tudo aquilo que tenta te parar, tudo aquilo que tenta te impedir, tudo aquilo que tenta te desanimar, será tirado da sua vida. Vai ser afastado da sua vida. Se for preciso, vai ser tirado sim da sua vida. O Senhor é quem sabe de tudo. Então creia em Deus. Entregue nas mãos do Senhor a sua causa, a sua dificuldade, o seu problema, o seu sonho. Confie no Senhor, descanse e faça como Ele mandar. Amém? Tenha um domingo abençoado, tenha uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.